agora iniciar, colocar as retas num gráfico. Mas antes, vocês precisam relembrar do plano cartesiano. Vocês já estudaram isso, então agora é só a nível de revisão mesmo. Bom, a primeira coisa que vocês devem fazer é ler essa pequena introdução que eu dei. A gente tem ali a questão do par ordenado. O que é um par ordenado? É o valor de x e depois o valor de y. E ele é ordenado, precisa estar nesta ordem. Nós temos os eixos x, que são os eixos das abscissas, que é no sentido horizontal, e o eixo das ordenadas, que é no sentido vertical. E o encontro desses dois eixos nos gera a origem, que é o ponto 0, 0. Bom, depois disso, vocês vão ter os quadrantes, que é da direita para a esquerda, que é anti-horário, né? É da direita para a esquerda, fazendo ali o movimento. E depois a gente vai ter uns exemplos para vocês identificar os pontos. Só para relembrar. Eu tenho aqui o ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? É 1 para x, eu olho primeiro o valor de x sempre, depois o valor de y. E 3 para y. Se vocês preferirem, vocês podem fazer essa marcação ali com um pontinho no início para vocês relembrarem. O ponto B, eu vou olhar as coordenadas de x, é menos 1, e de y, 2. E por fim, o ponto C, tenho coordenada menos 2 para x e menos 2 para y. Lembrando que saber essas coordenadas é importante, porque muitas vezes o aluno não sabe nem identificar o ponto no gráfico. Ou muitas vezes ele acha que o ponto é um número. Ali não, são dois números, são duas coordenadas. Valores para x e valores para y. É como se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, e aqui a gente tem o segundo exemplo, este eu vou fazer num papel quadriculado, como sugere o exemplo, ok? No plano cartesiano, o que nós temos? Nós temos o eixo x e o eixo y, ok? Na horizontal o eixo x, na vertical o eixo y. O que é importante vocês saberem? Que a graduação ela tem que ser simétrica. No eixo x, se eu disser que aqui tem uma unidade, aqui também vai ter que ter uma, e aqui também vai ter que ter uma, e assim sucessivamente. Mas o eixo y não precisa ter essa mesma unidade. Eu posso fazer a graduação diferente. O que eu não posso fazer é graduações diferentes no mesmo eixo. Por exemplo, aqui eu tenho 2 unidades para x e 1 unidade para x, ó. Certo? Menos 3, e aqui eu coloquei a distância de menos 2. Não pode. Se eu optar por usar 2 unidades para um número 2, 2, 2, eu tenho que fazer isso em todo o eixo. E o eixo y aqui está correto, porém o eixo x está errado. Uma outra coisa que é importante, quando vocês forem fazer a graduação do plano cartesiano de vocês devem cuidar qual é o número mínimo e o número máximo que deve conter no eixo. Por exemplo, se eu não vou usar números menores que menos 1 para y, eu não preciso fazer uma graduação enorme. E assim também vale para x, ok? Lembrando que a distância tem que ser iguais, tem que ser equidistantes os pontos. Porém, a graduação pode ser diferente. Vamos para o segundo exemplo, que diz o seguinte, é para a gente localizar onde estão os pontos. Eu vou localizar alguns e depois a gente vê, vocês façam os demais. Bom, primeira coisa é olhar todos os números e verificar qual que é o maior. Por exemplo, eu tenho que o maior para x. Vamos colocar aqui maior para x e o maior para y. O maior para x é o número 5. Então, eu tenho que ter, na graduação do eixo x, o número 5. E para o y, o maior é 5 também. Agora, o menor, vou colocar um M pequeno. Lembrando que ponto é sempre maiúsculo, tá? Que eu só coloquei porque eu estou fazendo uma referência ao número maior e ao número menor. Vamos colocar o ponto aqui, e esse ponto aqui também não vai existir. Bom, para x, qual que é o menor valor para x? É menos 3. E para y, menos 5. Ou seja, se eu pegar aqui a minha graduação do meu plano cartesiano, eu tenho que ter 5 unidades para x, para menos 5 para cá e 5 para cima. Para x eu preciso ter 5 e 5. Menos 5 e menos 3, desculpa. Então aqui eu fiz até maior do que eu precisava, mas tudo bem. Vamos lá. Então eu preciso de menos 3, vamos fazer de 1 em 1 aqui, porque eu sei que cabe. Eu tenho 5 unidades, deixa eu ver se vai caber 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, cabe. Então, vamos fazer de 2 em 2. 2, 3, 4, 5. A mesma coisa aqui. 1, menos 2, 3, menos 4. Eu preciso de menos 3, tá? Aqui o ponto que eu preciso. Aqui eu preciso de menos 5, então vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. É o que eu preciso. Esse último ponto aqui. Bom, agora vamos localizar os pontos. A é 5 para x. Tem que colocar aqui as identificações, né? 1,
Coloquei de 2 em 2, 2, 3, 4. Já que aqui eu coloquei, eu vou colocar nos outros também, pra não ficar estranho. Bom, 5 para x, 5 tá aqui. Menos 2 para y, menos 2 é aqui. Então, esse é o ponto A. 0 para x, 0 tá aqui em cima. E menos 4, menos 4. Cuidem, né? Aqui é o ponto B. Menos 3 para x, menos 3 tá aqui. E menos 1 para y, menos 1 tá aqui. Esse é o ponto C. O D é 4 para x, então tá 4 aqui e 3. 4 e 3. Esse é o D. O E é 3 para x, 1, 2, 3, e 0 para y. Então, é em cima do eixo E. E aí, ele pede para identificar os quadrantes, né? Então, os quadrantes eu já vou identificar aqui. Esse é o primeiro quadrante. Esse é o segundo quadrante. Esse é o terceiro. E, por fim, o quarto. O que é interessante vocês perceberem, para vocês mais uma dica. Nesse quadrante, os valores vai ser positivo para x e para y. Aqui, eu vou ter valor negativo para x e positivo para y. Aqui eu vou ter negativo para ambos. E aqui eu vou ter positivo para x e negativo para y. Perceba que não se repete o sinal. E aí vocês podem conferir isso nos pontos, ok?